de São Paulo. Eu venho de Santa Catarina, de Joinville, lá dos Gansos, das Arroizeiras, do litoral do Vale do Itajaí. Eu venho de uma igreja luterana, de uma família luterana, e o perfil psicológico era ser um burocrata, administrador, um mafioso de igreja, que não achasse muitos defeitos, muitos problemas nas coisas políticas e administrativas, ganhasse meu saláriozinho ali e desse continuidade a um lobbyzinho político-religioso bem estruturado da máquina administrativa luterana. Existem 5 igrejas luteranas no Brasil, não vou entrar no caso de explicar cada uma delas, mas nessa teologia de reforma protestante, aos 14 anos de idade, eu tenho uma fome, uma sede. Eu tinha acabado de fazer profissão de fé, ensino confirmatório com 12 anos, e agora eu começo a congregar com outro grupo luterano em Joinville. Basicamente, umas quadras de distância de uma igreja luterana de Missouri, nos Estados Unidos. São eles que possuem a UBRA, Universidade Luterana do Brasil, lá em Canoas, no Rio Grande do Sul. Inclusive, houve já um presidente da República, Geisel, que era luterano. O pessoal está orando aí para eleger o primeiro pastor, o primeiro evangélico, presidente da República, né? Já tivemos um protestante. Não era evangélico, mas era protestante. Dizem que matou muita gente. Não sei se é verdade, se é especulação, mas quando eu começo a congregar com o pessoal da Confissão Luterana, que é um outro movimento não de Missouri, nos Estados Unidos, são missionários luteranos vindo da Alemanha. Esse movimento tinha os liberais, tinha o pessoal tipo Leonardo Boff, assim, mas na época não havia ainda missão integral, ela vai surgir mais tarde, mas havia também dentro dessa máquina administrativa uma tolerância para um grupo carismático, para um grupo mais pentecostal. Os luteranos da Finlândia e da Noruega já eram carismáticos, já oravam em línguas, já curavam enfermos, já expulsavam demônios, já tinham experiências com a expressão de Deus. E missionários noruegueses que vieram desse movimento carismático da Finlândia e da Noruega começaram a nos conduzir em reuniões de oração, de intercessão, retiro, acampamento. E eu tive a graça de conhecer o pastor Ari, sua esposa, que eram homens e mulheres de intercessão, de jejum, de oração. Então, nesse ambiente pedagógico, ainda que luterano, havia ali uma fome, uma sede, uma busca pelo Espírito Santo de Deus. Anos mais tarde, eu acabo sendo batizado com o Espírito Santo de Deus, a evidência do falar em línguas, numa Assembleia de Deus, de bairro. Por coincidência, um funcionário do meu pai, que me viu ali no ápice de uma crise de depressão e me convida para ir na vigília. É uma vigília de começar ali 7, 8 horas da noite e acabar só 7, 8 horas da manhã. 12 horas de oração em línguas. Ali a gente foi curado, ali a gente foi ativado no Espírito Santo. Não tem mais essas vigílias. Vigília raiz de subir para monte, só poder descer depois que via o graveto brilhar. Exatamente. Então essa foi a minha adolescência, essa foi a minha janela de 14, 15, 16 anos de idade. Eu havia aceitado Jesus com Alex Dias Ribeiro, em Ituporanga, lá no Paraná, retiro luteranão na pavilhão da festa da cebola. Mas lá foi a festa do novo nascimento. Ele tinha acabado de voltar daquele vídeo, vocês vão lembrar do VHS do Brasil tetracampeão, do Tafarel, que estava sendo discipulado, pastoreado, né? Os atletas de Cristo, essa expressão que você não lembra. Então ali eu recebo a Jesus, eu entro em conflito com aquela teologia luterana de que eu sou salvo porque eu fui batizado no batismo agostiniano, havia feito a minha profissão de fé aos 12 anos, com 14 eu recebo Jesus e faço uma confissão pública já com uma pitada de teologia batista. Na minha formação, na minha identidade, entendeu? E aos 16 eu tô orando em línguas, curando enfermos, expulsando demônio e enchendo a paciência dos pastores da cidade de Joinville, Santa Catarina. Deus abençoe cada um deles, que o seu galardão vai ser grande, por me aguentarem. E a apóstola também nasceu num lar cristão, né? Como veio na fé, né? Sim, eu nasci num lar cristão. Meus pais já eram, meu pai e minha mãe já eram pastores, né? E eu venho de uma revelação profética ali, que eles estavam. Um profeta dos Estados Unidos acabou trazendo essa revelação para os meus pais, da gravidez e tudo. Então eu nasci num lar, num berço cristão. Cresci servindo ao Senhor e amo servir ao Senhor até hoje. Aleluia. Nunca me arrependi e é maravilhoso, né? Então eles vêm de um ministério chamado Caminhar.
passa pela quadrangular por algum tempo, né? Depois vem para o ministério independente, né? Firmando ali o ministério apostólico, profético, e a gente vem dessa raiz. Então, uma raiz ali que da palavra e do louvor, da adoração, do mover profético de sinais, maravilhas, né? Que Cura. tremendo, né? Muito se fala no Brasil, através de cantores como David Keelan ou o próprio Dan Duque, que sempre citam o avivamento da chuva serôdia. Você já deve ter ouvido falar algo Ouvi sobre falar, isso. Nos Estados Unidos está havendo 2 grandes avivamentos simultaneamente. Agora? Não, Na época. anos 50, anos 60. Simultâneo, a metade dos Estados Unidos para o Atlântico, o lado leste, é o avivamento da chuva serôdia. Metade dos Estados Unidos para o Pacífico, montanhas do Colorado, Califórnia, Canadá, até o norte do México, é o movimento da manifestação dos filhos de Deus. Os 2 avivamentos são simultâneos. Um ficou famoso na literatura e todo mundo cita e fala até os dias de hoje. O outro ficou polêmico. Começou muito bem, foi muito intenso e depois terminou muito corrupto, muito mal, muito politizado, muito cheio de imaturidades. Como muitos avivamentos da história do cristianismo, que começa com jejum, oração, quebrantamento, santidade, humildade e depois com sucesso, com um fluxo de massas, multidões, o orçamento aumenta, os líderes às vezes não são pastoreados, só eles que pastoreiam acabam se perdendo em si mesmo, né, na sua ramatologia, doutrina do pecado, na sua natureza adâmica, e se perdem, né, ao longo desse processo do que é a glória de Deus, o que é a glória do Pai nos filhos maduros para servir e o que é tomar para si a glória que não era para você tomar para si. Então isso acontece não só no avivamento da manifestação dos filhos. A manifestação do filho foi o avivamento de cura que fala ou não? É outro? Ele é posterior, tá? Ele é posterior. Na Escola de Ativação Profética eu tenho uma aula que fala um pouco sobre a história dos moveres de Deus, né? 4 horas e 30 minutos, assim, para você que gosta de maratonar no sábado à tarde com Bíblia, papel e caneta. Eu gosto disso. Mas eu vou dar um resumo de 3 minutos disso. Igreja primitiva, avivamento em Jerusalém, Atos capítulo 2, 120 pessoas orando em línguas no cenáculo. Muito provavelmente aquele cenáculo é a casa da mãe de João Marcos, onde Jesus fez o lava-pés, fez a última ceia, e provavelmente é ali que eles vão viver o vento impetuoso de Atos capítulo 2, o Pentecostes. Se o Pentecostes foi bom, o avivamento e o segundo Pentecostes de Antioquia foi melhor ainda, porque lá foi 3.000 pessoas orando em línguas, cheias da plenitude, do pleuroma, do transbordar do poder do Espírito Santo de Deus. E dali em diante, só Jesus e os anjos dele para contabilizar. A história não nos permite ter acesso a todos os detalhes de quantos portais, na atual dispensação da graça, na atual janela de tempo e espaço, abriu-se janelas em que poderes da era vindoura foi experimentado por 1 ano, 5 anos, 3 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos. Isso vai gerar todo um contexto de expansão e crescimento do evangelho, vai gerar a manifestação de Constantino, trazendo o cristianismo como religião oficial de Roma, vai trazer uma série de problemas de corrupção, de política, de dinheiro, de manipulação. Os apóstolos do Cordeiro, que são aqueles 12 personagens cujo nome estão escritos nas 12 portas da Nova Jerusalém. Há quem diga que Judas se enforcou no pé de goiaba e Matias tomou seu lugar por lançar a sorte, né? Simultâneo aos mais de 70 apóstolos para o corpo de Cristo. Sociedade Bíblica escrever em negrito, Lucas capítulo 10, que são 70 discípulos que Jesus manda de 2 em 2, de casa em casa, curar enfermos, expulsar demônio, comer, beber, ensinar a palavra de Deus e ministrar shalom, a bênção da paz, é uma opinião da Sociedade Bíblica. Ela escreveu em negrito, 70 discípulos. A minha opinião é que são apóstolos para o corpo de Cristo. Totalmente diferente dos apóstolos do Cordeiro, escolhidos originalmente, o núcleo mais próximo de Jesus, lá no início da manifestação pública do ministério do Senhor Jesus. Esses apóstolos do Cordeiro
que são descritos em Lucas como 70 de dois em dois, eles são 70 vezes milhões. Ninguém sabe ao certo quantos anônimos do evangelho marcaram os avivamentos desses 2000 anos da era cristã. Ninguém sabe ao certo quantos personagens não ficaram documentados na história porque não tiveram dinheiro para financiar um livro, alguém nunca os ensinou a ler e escrever durante 1000 anos do período das trevas, né, da igreja oficial corrompida por uma série de práticas pagãs sincretizadas dentro do modelo de Constantino. O fato é que em algum momento da história Deus desperta o espírito. Aí eu posso resumir esse raciocínio de 4 horas e 30 minutos de aula, que um monge agostiniano chamado Lutero toma um cálice de cerveja bem gelada e muito mal preparada na tecnologia da época, e ele tem a revelação de Abacuque: o justo viverá pela fé mediante graça, lê Romanos e reafirma Romanos. Começa 1517 o movimento de reforma protestante. Aproximadamente 100 anos para eles tocarem o pagode protestante da Europa. Depois vem uma nova onda de graça, uma nova onda de glória, um novo pulso psíquico que sai da sala do trono de Deus, da mente e do coração do Pai, e invade milhares de homens na Terra. Nós temos um movimento evangelical, que já é a segunda reforma, porque a primeira reforma ela ainda tem dificuldade de romper com o batismo agostiniano. Presbiterianos, luteranos, anglicanos, muitos desses sistemas episcopais ainda multiplicam a ideia do batismo agostiniano, e eu creio que tudo que é feito com fé em nome de Jesus é válido, mas não creio que é o modelo que João Batista estabeleceu nas margens do Rio Jordão. Isso seria pauta para uma outra live, para um outro podcast específico. Depois vem os evangelicais, com a experiência de arrependimento, o Espírito Santo de Deus e a parousia, convencendo o homem da justiça, do juízo do pecado, a profissão de fé pública depois de adulto e o mergulho ou a aspersão do adulto mediante fé na pessoa e na obra completa de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Diga para quem está do seu lado aí: tetelestai, está consumado, e foi bem feito. No século seguinte já não tem mais um movimento protestante, ele continua existindo, a experiência evangelical supera em número e intensidade a experiência protestante. Nós vamos ter outras ondas de avivamento a cada 100 anos, que vai ter o movimento de santidade ao Senhor, vai ativar no século seguinte o movimento de cura, que vai ativar no século seguinte o movimento pentecostal. Então a gente pode falar aqui de personagens avivalistas que não oravam em línguas e não profetizavam, mas é o que eu chamo de avivalistas pré-pentecostes. Charles Finney, Moody, John Edward, Jonathan Edward, Robert, o do País de Gales lá. McClay. Vários personagens desse momento da história que, na verdade, eles não eram operadores de milagres, não eram operadores de cura, operadores de sinais, mas tinham uma mensagem de arrependimento, uma mensagem centralizada na palavra de Deus, eram cristocêntricos, eram apaixonados pela igreja e pelo reino de Deus. Alguns confusos na sua escatologia, outros não, mas que viajaram o mundo gerando fruto de arrependimento, gerando fruto de conversões. Alguns seguiram milagres, alguns seguiram sinais. Há quem diga não, eu li uma tese de um mestrado na Califórnia, quando eu dava aula lá no Seminário Teológico do Sul da Califórnia, de um pessoal que trocou cartas, correspondências entre o irmão Simon, pioneiro do movimento pentecostal, 1908, 1909, e o antigo avivalista do País de Gales. Há quem diga que nessas cartas eles chegaram à conclusão de que o que estava acontecendo em Los Angeles, na Califórnia, no explosão de línguas estranhas, interpretação de línguas e manifestação de poder, já era para ter sido plenamente manifesto no País de Gales, no avivamento do País de Gales. Mas lá eles começaram a experimentar isso e depois ficaram com medo, tentaram meio que a aprovação dos religiosos tradicionais, que os sufocaram, que os perseguiram, né? Que os difamaram, que em nome de uma falsa apologética amaram mais o bezerro de ouro para dançar pelado no deserto, que é a identidade do denominacionalismo histórico, do que o vinho novo e o que Deus estava restaurando no entendimento da igreja daquele momento, daquela janela geográfica, daquela dispensação de graça e tempo.
Enfim, você vai vivendo tudo isso. Do avivamento pentecostal ali, Ariston, em Los Angeles, dá uma acelerada assustadora. Era de 100 em 100 anos que acontecia alguma coisa no corpo de Cristo. De repente Deus começa a restaurar as coisas de 10 em 10 anos, de 50 em 50 anos, de 30 em 30 anos. Porque em 1950 você já tem aí, não mais o pentecostalismo. No Brasil a gente vai chamar de neopentecostalismo, que é uma expressão que a igreja da Europa não usa, uma expressão que a igreja dos Estados Unidos não usa. Vai haver o movimento de comunidades, vai haver os rascunhos do atual movimento de restauração apostólica profética. Você tem uma ideia, os primeiros apóstolos no Brasil foram ungidos em Ribeirão Preto em 1950, 1960. Acho que outro dia a gente desenvolve uma live específica sobre isso. O Adiel foi ungido apóstolo para a igreja brasileira e o Samuel Chagas, que era pastor da Segunda Igreja Batista de Niterói, no Rio de Janeiro, profeta de ofício profético para a nação brasileira. Sim. Isso nós estamos falando da década de 60. Ribeirão Preto, quando a Cindy Jacobs vem pregar, acho que é a primeira, segunda vez na Lagoinha, ela ministra num desses acampamentos acampamentos não, esses eventos de louvor e adoração de carnaval, no meio do nada, assim, no meio do raciocínio, ela para e ela pergunta: quem veio de Ribeirão Preto, vem aqui na frente que eu vou orar. Isso já faz alguns anos atrás, mas imagino que se alguém garimpar aí no YouTube deve achar isso. Ela, do nada, sem saber o que é Ribeirão Preto, no mapeamento histórico do movimento apostólico profético do Brasil, chama as pessoas que vieram numa cidade chamada Ribeirão Preto e ora e dá uma palavra profética para elas. Basicamente, a palavra profética delas é que o poço de águas proféticas que entulhou em Ribeirão Preto seria desentulhado. Ela não sabe nada disso, mas quando esses ministros do avivamento da manifestação dos filhos, lá da Califórnia, metade dos Estados Unidos, lá do Canadá, todo o lado do Pacífico americano até o norte do México, vieram ao Brasil, eles vieram com uma palavra profética a pregar e pregaram sobre o poço de águas proféticas de Naiote, que está em Ramá. E a profecia deles é que estamos em Ribeirão Preto cavando um poço profundo de águas geladas, de águas vivas, de águas proféticas. Né? Mal sabe ela que a mensagem deles de início do movimento ali em Ribeirão Preto era isso. São pessoas de Deus que tocaram em níveis de glória, alcançaram fenômenos extraordinários e foram poderosamente usados por Deus, começaram bem, na minha opinião, terminaram muito mal. Terminaram no espírito de divisão, de rebelião, no espírito de imaturidade, de engano, de vaidade, uma série de coisas que eu creio que manchou essa primeira geração, essa primeira onda de apostólico profético brasileiro, entendeu? Tanto é que quando Adiel foi um dos primeiros, né, a ser ungido na época pelo John Robert Steve, da Califórnia, e uma companhia de apóstolos e profetas que vieram com ele daquele movimento, ele estava na véspera de morrer. Ele foi um cara poderosamente usado no dom de cura. Depois ele entra num surto psíquico, uma seta do inferno de pregar contra o ministério de cura. Depois ele se reconcilia com Deus e com o ministério de servir os irmãos com cura de enfermidade. No final da vida dele ele fala sobre a primeira geração de apóstolos que chutou na trave, uma segunda geração de apóstolos que iria fazer ficar popular, numérico, massificar o entendimento do ofício apostólico profético no Brasil, mas iriam manipular as pessoas financeiramente. E depois haveria uma terceira geração apostólica no Brasil que iria corrigir os erros da geração dele e da segunda geração. E na sequência ele quase que morre praticamente ali. Teu pai, eu acho que viveu um pouco dessa profecia, não viveu? Viveu um pouco desse momento, o pastor Edival. Ele viveu esse tempo, né? Esse tempo dessa expansão apostólica, né? Ali, junto com a Adiel, com o Benedito, com outros irmãos, porque não era apenas ali, a concentração era em Ribeirão Preto, mas era espalhado pelo Brasil, então vinha pessoas de todos os lugares, né? Então não se tinha uma igreja, uma denominação, hoje que nós temos denominação, CNPJ e tal, era uma reunião dos filhos de Deus. Era um movimento de oração, era um movimento de adoração espontânea. Tanto que a última visita do Adiel... juntava muita gente nessa... Muita gente, milhares. É interessante que eu nem conhecia essa história. A última visita do Adiel, quando ele morava em Ribeirão, né, ele e a Cacilda, a última visita foi eu, minha irmã, meus pais.
Ele abençoou a gente. A última visita antes dele E falecer. Nessa acontecia curas, milagres, Curas, sobrenatural. milagres, cânticos espirituais, crianças profetizavam. Crianças, eu tinha o quê? 5 anos, acho. A memória. Odalíricos começou ali as primeiras apostilas Visitações de anjos. falando sobre o que o movimento de comunidade vai fazer na adoração espontânea, ou na adoração profética, na adoração extravagante, nos anos 80, 90, início dos anos 2000. Muita cura, Eles já tinha, viveram muita nos cura. anos 50, nos anos 60, início dos anos 70. Tanto é que muitos que hoje vendem CDs perderam essa identidade profética, mas nasceram nesse movimento. Sim. Quem passou por aqueles movimentos, aquelas atmosferas de adoração? Eu nasci no movimento. A Ludmilla Feber passou por ali. Edson Robustini, Walter de Filho também passou por ali. Eu lembro-me do Robson Rodovalho de Brasília, da Sara Nossa Terra, dormindo no sofá da casa do pastor Edivaldo, morou com os meus que é o pai da Lília, entende? Morou? Dormindo, assim, dormindo no sofá, porque vinha de Brasília com pessoas, participava de eventos. Um dia ele pode contar o testemunho oração, dele e ele vai assim, poder entende? dizer, né? Robson, lembra? Apóstolo Robson. Da Célia passou pelo movimento. Ademar de Campos. Foi tudo muito intenso, foi tudo muito forte, originalmente foi tudo muito lindo, Sim. tá? Depois os líderes começaram a se brigar entre si. Então hoje não é marketing, não é positivo falar do caminhar, Isso. falar do movimento da Caminhar. palavra viva, da palavra do Hebron em Ribeirão Preto, que acho que é o nome do sítio lá, Hebron. da fazenda, né? Então hoje né? radioativo falar desse negócio, entende? Por isso que eu acho que eu nunca tinha ouvido falar. Por Eu acho isso que talvez todo tu mundo- não Mas falou. é o pioneiro. Por isso que todo São mundo pioneiros. fala do avivamento da chuva serôdia e evita citar o avivamento da manifestação dos filhos. Da Seródia eu tinha ouvido Quando falar. vai falar, Nunca vai tinha- falar, não- vai falar da palavra viva. Vai citar pouca coisa. Pouca na coisa verdade. você vai ouvir talvez um pouco sobre palavra viva. Aí você vai ouvir alguma coisa. Mas eu nunca tinha Mas ouvido. fora Do isso- Seródia eu já tinha ouvido, de cura já tinha ouvido, mas dos filhos não. Esse movimento liderado pelo John Robert Steve, que é o restaurador do entendimento apostólico profético nos anos 50, nos anos 60, o John Robert Steve é um presbiterianão, calvinista de convicção, que ele cria uma espécie de uma teologia socialista apostólica em 1950 e 1960. Ele tinha umas ideias de comunidade autossustentável, tá? Uhum. Muita coisa que ele falou na época parecia ser doido, mas hoje a gente consegue entender. Na época era difícil de entender, porque ele era um homem de Deus que enxergava na frente. Visionário, Isso é um fato. visionário. Isso é um fato. Qual era o nome do programa de rádio que ele tinha? Da costa do Pacífico até a costa do Atlântico, Estados Unidos inteiro. O nome do programa de rádio que ele tinha, nesse momento da história, ele era uma espécie de Silas Malafaia de radiodifusão e de enviar cartas para os irmãos que se cadastravam por correio, por mailing. Folheto. Ele era o programa de rádio chamado A Voz dos Apóstolos. Hoje, o Randy Clark, o Bill Johnson fazem uma conferência chamada A Voz dos A Voz Apóstolos. dos Apóstolos, que é a correção, que é a terceira geração desse movimento. Será que ele sabe disso? Claro que tinha? sabem, claro que sabem, receberam dessa fonte, só que não citam, só que não é confortável citar, porque o John Robert Steve termina herético, ele termina polêmico, ele termina com divórcio, termina com câncer de próstata, termina com uma série de coisas, e o movimento em si, que viveu momentos de glória e êxtase muitos reais e legítimos, termina manipulando as pessoas, ao ponto do Bill Hymon, que é o fundador do Christian International na Flórida, a segunda geração apostólica, tenta corrigir as imaturidades dessa primeira geração apostólica. Então o Bill, quando ele se manifesta com as escolas de profetas, ele estabelece 5 protocolos que são tabus. Existe texto bíblico que eu posso profetizar, mas nas nossas escolas eu não autorizo que profetize. É bíblico profetizar definindo o sexo? Tem texto bíblico de anjo falando que vai nascer homem, vai nascer mulher? Tem. Nas nossas escolas, você profetiza a cura e o nascimento da bebê. Não defina sexo. Porque isso é mais uma questão de imaturidade de quem está falando e de treinamento de quem está cheio de boas intenções, mas falando pela alma, falando pela psique e não pelo espírito. Então não entra nessa área de sexo. Nós proibimos isso. Embora que haja
textos de pessoas ou de anjos que definiram o sexo do bebê que iria nascer no futuro. O que aconteceu? No movimento da manifestação dos filhos da Califórnia, muitas pessoas começaram a manipular e a induzir psicologicamente. E quando acerta uma profecia de sexo, o pastor e os irmãos comemoram, vai para a galera. E quando erra? Vai agora tratar pastoralmente uma esposa que recebeu uma profecia que ia nascer um homem e nascer uma mulher. E todos os desdobramentos de cura interior, de libertação, de perseguição, de identidade sexual que isso ativa. Então o movimento do John Robert Steve começa muito bem, termina muito mal, com muita imaturidade nessa área. Na geração seguinte começa a se corrigir. O segundo tabu profético é profetizar sobre morte. Repreende o espírito de morte, manda embora, mas não define Não fala assim, a morte. você vai morrer. Lília tem um tio que recebeu uma profecia do dia e do horário da morte. Ô, louco. Verdade. Ele foi na praça, E morreu no dia, não. pregou No no dia e no dia, horário. e nas 4 horas ele sentado no banco infartou e morreu. E morreu. O dia, o horário. O dia e o profecia horário. do tio dela que recebeu foi tio- tão precisa, meu tio foi tão avô. intensa que cumpriu. E quantos receberam profecia que não se cumpriram? E ele E falou. gerou pânico, Não, eu gerou dúvida, e conheço- gerou conheço- o Conheço alguém, aconselhamento pastoral neurótico. conheci alguém desviado que disso, que alguém apontou e falou, ó, você vai morrer, tal Tal dia, data. tal horário, não sei o quê. E ele- Não, o meu não tio, ele morreu. não recebeu profecia. Ele recebeu, o próprio Deus falou Deus pra falou com ele. ele. Da experiência Deus, pessoal na dele de oração. experiência pessoal dele, ele era um pregador onde a manifestação que havia muito na vida dele era translado, ele era transladado sempre de um teve lugar vários para fenômenos outro, disso. várias vezes. Tinha muitos sinais, maravilhas. E Deus chegou nele e falou: olha, você vai ter um filho. Tal dia, eu não lembro se era um sábado, não lembro muito bem. Tal dia, em tal horário, Tal praça. você vai na praça, você vai pregar esta palavra, você tira os seus sapatos, porque eu vou te levar. Ele foi na casa da minha avó, né? É meu tio-avô, né? É tio do meu pai. Zezinho Camargo, tá, né? Aí ele foi na casa da minha avó e falou: Rosinha, olha, Hoje é o dia. amanhã eu vou sair pra pregar e eu vou ter um filho. Como você vai ter um filho se a sua esposa ainda tá grávida? Não, ela tá grávida e vai ser um menino. Eu vou ter um filho. Falou pro meu pai: você vai ungir o meu filho pastor. Meu pai tinha 9 anos, acho, mais ou menos. Você vai ungir meu filho pastor. E amanhã, às 4 horas, vocês vão lá na praça, porque Eu vou tá lá. eu vou estar lá. O senhor vai me levar, vocês vão me buscar lá. 4 horas Aí ele estava foi. no banco morto, infartado. Ele Sentado, foi, sorrindo. pregou, as Isso almas... é forte, né? As almas se converteram ali, tirou os sapatos e partiu com o Esperou. Senhor. Então, esse é um fenômeno que deu certo. E quantos foi profetizado? Porque às vezes a pessoa ela Quando tá dá errado, no nível dá problema. primário, ela tá no nível primário de dom profético e vê alguém sendo ousado e um profeta de nações, às vezes. E aí ele diz: eu também vou profetizar como ele. Mas chuta na trave, fala Chuta. pela alma, não fala pelo Espírito de Espírito. Deus. Não tem a entendeu? revelação, realmente. E aí gera todo um problema pastoral. Então, entendo que existe, entendo que é legítimo, já vivi essas experiências, mas numa escola de treinamento para o uso com maturidade dos dons proféticos, onde dom espiritual é para servir em amor e não para se autoafirmar, então eu proíbo esse tipo de protocolo. Ah, mas se Deus me revelou, ok, ora e entrega na mão do Senhor e não profetize. Né? Não empenhe a tua reputação e a tua autoridade como homem ou mulher de revelação no espírito, porque uma coisa é você ter o desejo, ter o sentimento, ter a faculdade da alma. Outra coisa é você estar fluindo na habilidade do Espírito de Deus no espírito humano. São coisas que na Escola de Ativação Profética eu esquartejo isso ao longo de 1 ano e meio, 2 anos de relacionamento.